O Yuri Greco do canal Eu Ateu fez um vídeo atacando o anarcocapitalismo e eu, como anarcocapitalista, quero comentar. Ao contrário do que ele falou, o anarcocapitalismo ser uma modinha, na verdade, o que é modinha aqui é atacar o anarcocapitalismo. Eu acho que o pessoal que está atacando o anarcocapitalismo descobriu que esse tema talvez gere audiência e por isso tem tantos vídeos atacando. Só que eu não vi ninguém lendo os livros ou os artigos ou vendo os vídeos que eu sugeri no meu vídeo sobre anarcocapitalismo, infelizmente. Então eu vou ter que refutar aqui alguns pontos que ele levantou e que eu considero equivocados. A primeira coisa que ele falou foi sobre os juros. Ele falou que juros é criar dinheiro do nada. Na verdade, juros é apenas a relação entre o preço do dinheiro no futuro e o preço do dinheiro no presente. Apenas isso e nada mais. Quando você compra parcelado pagando juros, é justamente por essa facilidade de parcelamento, de não entregar toda a quantia que seria necessária para comprar aquele produto de uma vez só. Então, para você ter esse direito, você paga juros. Não vejo problema nenhum com isso. Quando um banco faz um empréstimo, é óbvio que ele vai cobrar juros. Do contrário, qual a vantagem dele emprestar dinheiro? Afinal, é assim que ele tem que ganhar pelo serviço. Então, também nenhum problema nisso. Deixando bem claro que no ambiente anarcocapitalista, os juros seriam definidos pelo mercado, né, pela própria concorrência entre os bancos e não por um banco central, como é hoje, né, por um comitê lá de burocratas lá do Copom, que provavelmente são os sujeitos mais sábios do universo e são capazes de analisar toda a economia e decidir que taxa de juros o mercado inteiro tem que seguir. Nada mais autoritário que isso. Mas para quem defende o Estado, né, até que não é de se impressionar tamanho autoritarismo. Depois ele começou a falar sobre como supermercados ou hipermercados vão acabar com a concorrência, talvez de mercados menores. Se o supermercado ou hipermercado consegue negociar com o fornecedor maiores quantidades e daí resultando em menor preço nos produtos, o maior beneficiado vai ser o consumidor. Então quer dizer, Yuri, que você prefere defender o mercadinho de esquina, que de repente vai cobrar mais caro, e lesar o consumidor, tudo para manter lá o mercadinho da esquina? Ué, é a mesma crítica aí que fazia o Walmart, que ele conseguia ter preços mais baixos. Eu sou totalmente a favor disso. Ele tem que realmente fazer preços mais baixos e eu, como consumidor, vou me beneficiar. Você falou que o supermercado é malvado, que ele vai operar no prejuízo, que seja o Abílio Diniz ou sei lá quem, por muitos meses. Você tentou levar isso adiante até o fim para ver o desastre desse raciocínio? Ou seja, o que vai acontecer? Imagina que ele vai colocar o preço tendo prejuízo. Ele vai gerar uma demanda enorme ali. Vai acabar o estoque, ele vai ter que repor estoque. A demanda continua crescendo e o estoque acabando muito rápido. Você acha que isso vai chegar onde? Ele vai operar por meses e meses infinitamente no prejuízo? É assim? Claro que não. Isso aí não tem lógica, né? E além do que, indiretamente você está sendo contra, inclusive, a própria concorrência. A capacidade de alguns vendedores venderem com desconto maior que outros, né? Ou fazerem um preço menor. Então você está criticando a própria noção de concorrência. Não vejo problema nenhum nisso. Quem vai decidir o preço é o vendedor, né? E claro, baseado na demanda do consumidor. Se ninguém comprar, é claro que o preço baixa. Se muita gente comprar, o preço tem que subir. Isso aí é lei básica de oferta e demanda. Não tem o que criar aí. E outra coisa que o Yuri omitiu é que hoje, por exemplo, muitos supermercados eles já cobrem o preço de outros supermercados. Ou seja, então se alguém fizer um preço mais baixo, determinado supermercado já cobre aquele preço. E outra, mesmo no caso de um mercadinho da esquina, né, a pessoa tem que pensar qual a vantagem, por exemplo, de comprar nesse mercado. É a proximidade da sua casa, né? De repente ter, sei lá, outros produtos que não tem no supermercado. O que? A pessoa já conhece o dono desse mercado. Tem que pensar em inúmeras coisas. Eu, por exemplo, eu tenho que andar mais se eu quiser ir no supermercado, no hipermercado. Agora eu posso ir no mercado aqui na rua de baixo. É muito mais rápido. Então,
são inúmeras variáveis a se considerar, não é tão simples assim como o Yuri colocou, não. Outra coisa interessante é que o Yuri fala que é impossível o mercado se autorregular. Então como que ele explica, por exemplo, aqui o mercado de queijo, né? Que na verdade tem uma regulação severa e risível, né? Que se fosse aplicada simplesmente acabaria com esse mercado de queijo. Eu recomendo que vocês assistam essa matéria porque ela fala por si só. Todo mundo que defende a regulação, envie essa matéria que é de dar risada, a imbecilidade do regulador, sem contar o mercado de TI, tecnologia da informação. Para quem é da área aí da computação, sabe muito bem que é um dos mercados mais dinâmicos, mais agressivos e que mais tem novidades todos os anos. É um dos mercados menos regulados, né? Por isso é que ele dá certo. E não precisa de regulador nenhum. O dia que aparecer um regulador querer controlar todo o mercado de TI, aí será o fim. Você acabará com o mercado. E outra coisa interessante aí sobre os monopólios, quando a Apple surgiu, por exemplo, muita gente dizia que a IBM iria esmagá-la, né? A Apple surgiu numa garagem e hoje é a empresa com o maior valor de mercado do mundo, né? Mesma coisa com o Google, surgiu numa garagem, né? E aí a Microsoft, que era a grande monopolista, fez o quê? Não fez nada, simplesmente ficou assistindo o Google comer uma boa fatia de mercado. Por exemplo, agora o Google é gigante das pesquisas e a Microsoft tentou reagir com o Bing, não consegue. Então cadê a sua historinha aí do monopólio? Isso sem contar vários outros exemplos. Por exemplo, o caso do Facebook também, maior rede social do mundo. Existiam tantas redes sociais, né, e o Facebook hoje é maior. Agora o Google tenta concorrer com o Google+. Mas enfim, é assim que funciona o mercado. Agora, dizer que vai ter um monopólio malvado, que vai controlar tudo e todos, inclusive isso mostra a ignorância. Provavelmente você não leu nenhum texto sobre monopólio, que você desconhece que o monopólio, na verdade, quanto maior e mais pesado, mais difícil dele reagir e agir também. Então, outros concorrentes menores são muito mais ágeis e podem explorar, né, essa falha, essa vulnerabilidade de um suposto monopólio, oferecendo algo de forma muito mais dinâmica. Aí o Yuri critica os cartéis e monopólios, dizendo que o Estado tem que existir para combatê-los. Mas ele não cita, por exemplo, os Correios, que é um monopólio estatal da entrega de cartas, e os Correios chegaram ao absurdo agora de entrar na justiça para impedir o consulado americano de entregar passaporte, porque segundo os Correios só eles têm esse direito, né? Aí você vê, prejudicando outras empresas que são mais eficientes, prejudicando de novo as pessoas, os cidadãos, os consumidores. Os Correios chegaram ao absurdo de impedir leiturista que imprima conta de água ou luz na hora entregue para a pessoa, porque só os Correios podem entregar. Então, por que você não critica isso, Yuri? Isso que eu não entendo. O maior criador de monopólio é o governo. É o governo que cria barreiras a novos concorrentes, né, favorecendo quem ele quer, favorecendo o monopólio. Tá, e a Petrobras também, tanto tempo, foi um monopólio. Por que você não criticou também? O cartel não tem problema nenhum. O cartel é apenas cooperação entre os concorrentes. Só que tem um detalhe que você não observou, porque você não leu esse excelente artigo do Rodrigo Constantino, que deveria ter lido. Os cartéis em um mercado livre são instáveis. Porque qual a vantagem, por exemplo, formado um cartel, se entra um novo concorrente, qual a vantagem do novo concorrente que não tem mercado nenhum entrar para esse cartel e seguir as ordens do cartel? Nenhuma. E outra, se você imaginar um conjunto de empresas em um cartel, sendo que uma é mais eficiente que outra, então quer dizer que a que está sendo mais eficiente está sendo lesada, né, em prol daquela menos eficiente do cartel. Então, qual a vantagem disso? No livre mercado, esse cartel se desmancha. E sobre os monopólios, é como eu falei, quem garante monopólio é o Estado, né? Basta observar Correios, basta observar, por exemplo, o monopólio do abastecimento de água em São Paulo, Sabesp, fornecimento de energia Eletropaulo. Tudo isso é garantido e regulado pelo Estado. Não foi o mercado que criou tais monopólios, não. É a rédea lá, a mão forte que você defende, é que teve isso. Um serviço porco, por sinal.
Depois você fala que anarcocapitalismo seria gerar semi-escravidão. Para começo, não existe semi-escravidão. Ou o sujeito é escravo ou não é escravo. Só que você ignora que todos nós hoje já somos escravos. Afinal, trabalhamos 5 meses por ano só para pagar imposto. E o fato de você estar satisfeito com o serviço aí no Canadá não justifica a obrigatoriedade de pagar esse imposto. Se fosse tão bom pagar esse imposto, por exemplo, aí no Canadá, então por que o governo do Canadá não torna os impostos facultativos? Porque o medo, né? Talvez ninguém mais ia querer pagar. Então quer dizer que o serviço não é tão bom assim, como você diz. Você está vendendo uma coisa, mas ela não pode ser opcional. Então como que fica essa história, Yuri? E a crítica à Revolução Industrial foi típica crítica de socialista, porque a Revolução Industrial foi um período que foi melhor sim do que o feudalismo. Ninguém compara ao período da Revolução Industrial, por pior que seja as condições de trabalho, com o feudalismo, que era 1000 vezes pior. Então, na verdade, teve um avanço enorme. Se mães de família e crianças iam trabalhar nas fábricas, é porque no feudalismo elas dependeriam do senhor feudal, dependeriam de uma aristocracia lá que estivesse no poder, e como que elas iam gerar uma renda para elas? Iam depender de favores. Agora, nas fábricas elas já poderiam gerar algum tipo de renda, e isso já é ter mais liberdade, por pior que seja. E hoje, mais liberdade ainda, porque qualquer pessoa pode trabalhar. Depois você falou que desigualdade social causa violência. Também está errado. Pior que se você critica a desigualdade, implica em dizer que você defende a igualdade na marra. Ou seja, então imagina o seguinte, vamos supor que você fale que não é isso, que é igualdade de oportunidades. Tá bom, vamos dar igualdade de oportunidades da noite para o dia para todo mundo. Vamos dar R$1 milhão para todo mundo no Brasil. Né? 200 milhões de pessoas, cada uma com R$1 milhão. O que você acha que vai acontecer? Uns vão gastar da noite para o dia, outros vão prosperar e a desigualdade vai se formar de novo, porque ninguém é igual a ninguém. Então não adianta falar, temos que combater a desigualdade social. Desigualdade é natural. Depois você fala do consumidor como se fosse uma vítima, mas não cabe a você decidir pelo consumidor. Não cabe, eu não quero também que ninguém decida por mim. Eu quero decidir, eu quero fazer as minhas escolhas enquanto consumidor, inclusive mesmo correndo o risco de cometer erros. Não é um burocrata lá que vai escrever Código de Defesa do Consumidor e vai querer me proteger, ou vai dizer que é assim que tem que ser, que uma empresa tem que operar ou ela tem que vender. Não tem nada a ver com isso. Isso aí só vai lesar o consumidor, porque vão ser uma série de regras de burocratas reguladores que não são empresários, não sabem como funciona o mercado, mas que pintam lá dentro do seu gabinete confortável, achando que o mundo é lindo, maravilhoso, né? Esses sim acreditam numa fantasia. Depois você fala de novo que o marketing tem culpa. Marketing não tem culpa. O marketing é apenas o quê? Uma área, uma profissão, e o marketing tem verdadeiras peças aí geniais de publicidade que muitas vezes tentaram censurar. E eu não vejo problema nenhum nisso. Nada deveria ser censurado. E dizer que as pessoas têm que ser protegidas do marketing está errado. Tá? As pessoas não têm que ser protegidas de nada. Elas é que têm que sozinhas lidar com isso. Se elas vão ser levadas ao erro, induzidas ao erro, problema delas. Elas vão aprender com o erro. É assim que funciona a vida. Agora, não é você, não é um burocrata, não é um regulador que vai decidir por elas o que elas podem ou não ver, inclusive na área de marketing. Tanto é que, segundo o que você falou, fica parecendo assim, se fizerem um marketing eficiente para todo mundo comer merda, então todo mundo vai comer merda. Ninguém vai. As pessoas têm que ter o mínimo de noção. Agora, se alguém resolve comer merda, então é problema dele. Por que impedir isso? Depois você falou uma besteira enorme sobre anarcocapitalismo, dizendo que não haveria propriedade privada. Haveria sim. Você deve ter confundido com anarcossocialismo. Ele sim defende o fim da propriedade privada, que é completamente absurdo. E eu já citei no meu vídeo sobre anarcocapitalismo que poderiam existir cartórios privados, da mesma forma que tem cartórios hoje, e hoje já existem cartórios privados, são eles que garantem lá o registro lá do seu imóvel. Então não muda nada. Aí você fala sobre alguém supostamente invadir sua casa e registrar em outro cartório. Ora, não é assim.
Você está partindo num pressuposto falso, uma premissa falsa, de que as pessoas, de que o mercado não existe cooperação. Nada mais falso do que isso. Na verdade, cada cartório, ou seja lá qual for a solução encontrada, né, vai ser responsável por aquela quantidade de imóveis. Então não é assim. E aí, Yuri, você mostrou a sua ignorância em não ter lido nenhum livro sequer, nenhuma linha sequer sobre anarcocapitalismo. Porque o próprio mercado ele pode ter sistemas de controle. Hoje você tem, por exemplo, Serasa, né, para mostrar quem são os inadimplentes. Por que você não tem um cadastro, né, organizado pelo próprio mercado, ou fornecido por uma fonte confiável, até porque se ela não for confiável ela perde clientes, então ela tem que ser confiável, para mostrar justamente quem são os fraudadores, né, quem são os estelionatários, etc. É simples demais. Isso aí, as pessoas e o mercado podem sim se organizar muito bem, construir um mecanismo super eficiente de fiscalização, muitíssimo melhor do que o seu querido Estado. Não tenha dúvida disso, ainda mais hoje com a internet. A gente pode fazer maravilhas, né, compartilhando informação. Informações essas que hoje são monopólio do Estado e simplesmente muitas vezes a gente é impedido até pela lei de compartilhar, mas no ambiente anarcocapitalista não, a gente compartilharia muito mais informação e isso nos daria proteção muito mais relevante. E quem simplesmente quisesse não cooperar ou simplesmente burlar ou fraudar ou simplesmente roubar, cairia no ostracismo, simplesmente não faria contratos com mais ninguém, porque quem é que quer fazer trocas aí com uma pessoa que não é confiável? Então, o próprio mercado ele precisa de mecanismos de controle e ele vai, sim, fornecer esses mecanismos. E na pior das hipóteses, essa questão aí do registro dos imóveis, eu pergunto para o Yuri, quem garante que o registro hoje no cartório lá do seu imóvel não será fraudado ou adulterado? Quem me dá essa garantia? Né? Você vai dizer que é um pedaço de papel? Você está pensando até de forma arcaica. No ambiente anarcocapitalista, você não dependeria apenas de um papel. Você poderia ter serviços digitais aí de certificação, né, garantindo que aquele imóvel fosse seu, né, e daí isso derivaria uma série de consequências. E mesmo que alguém invadisse a sua casa, você teria todo o direito de utilizar a força para retirar a pessoa de lá. Né? Você teria como provar isso aí, seria muito fácil. Além do que, no anarcocapitalismo, no mercado de modo geral, os serviços de seguro seriam muito utilizados. Então, quando você tivesse, por exemplo, um seguro e tivesse algum tipo de prejuízo, a seguradora que teria o trabalho de resolver isso. E você teria uma série de mecanismos para solução. Então, é óbvio que é possível. Né? A sua ingenuidade é achar que somente o Estado pode fazer isso, quando na verdade não é. O mercado é o maior produtor de bens e serviços. Né? É justamente o maior responsável aí para dar as melhores e maiores soluções para diversos e inúmeros problemas. Isso que você está falando é roubo, e na verdade quem faz isso é o próprio Estado, porque você não falou o Estado, se ele achar que pode desapropriar minha casa, ele vai desapropriar. E ele ainda vai estabelecer o valor, né, de indenização. Ora, quanto a isso não tem nenhum problema, né, porque é do interesse do Estado. Então parece que você tem uma conivência enorme com o Estado, né, e com o mercado você é todo crítico. Quando, por exemplo, o MST invade uma fazenda, né, e fica por isso mesmo, quando destrói pé de laranja, quando faz e acontece e você não diz nada, tem que cobrar também. E o pior, no novo projeto aí do Código Penal, né, eles tipificam o crime de terrorismo, exceto se for movimento social, ou seja, organizações aí como o MST vão continuar fazendo o que querem, sem problema nenhum. Esse é o seu Estado. Em relação à rua, também está errado. É interesse do administrador da rua, ou dono da rua, que as pessoas circulem. O mercado precisa de circulação de pessoas. Então, é burrice achar que falar que as ruas vão ser todas fechadas. Algumas podem ser fechadas, outras semi-abertas, outras abertas. Depende do interesse. Então, é bem melhor soluções locais, localizadas, do que hoje que você tem uma imposição estatal de falar que todas as ruas são abertas,
propiciando maior insegurança, né? O Estado não dá conta, roubo de carros, né? Assaltos de todo tipo, mendigos, flanelinhas, e tudo isso o Estado não dá conta. E aí? Cadê seu Estado? Até porque, se você tivesse lido Rothbard, uma das propostas é que os moradores façam contratos com o administrador da rua ou o dono da rua. Isso se eles não forem os próprios donos daquela rua. Então, é uma sociedade baseada em contratos, né? Contratos que especificam uma determinada agência de arbitragem para dirimir qualquer conflito, e não tem problema nenhum com isso. O contrato vale assim como o contrato vale hoje, só que em vez de você esperar a lentíssima máquina estatal, o judiciário, que talvez você nunca precisou usar a justiça para defender tanto a justiça, você usaria uma eficiente agência privada de arbitragem. Depois você fala sobre o valor do dinheiro, mas você se esquece que o governo é quem mais manipula para desvalorizar ou valorizar a moeda, né? Injetando aí, emitindo dinheiro, falsificando na verdade, né? Porque quando ele emite, ele está falsificando a moeda. Aquela moeda que na verdade é só um papel, né? Mas ele impõe e diz que aquilo tem algum valor. Você, por exemplo, se esqueceu dos planos cruzado, cruzado novo, né? Todas as invencionices. Por exemplo, a época do Collor confiscou poupança. Por que você não fala isso? Né? Isso é tudo atitude estatal. Não adianta falar assim, mas isso é Brasil, aqui no Canadá é diferente. Não, não é bem assim não. Existe o risco, claro, em qualquer estado disso acontecer. Real. Não adianta falar que o Estado é bonzinho, que não é. Depois você fala que quem manda é quem tem a maior arma. Ora, é justamente o que acontece hoje no estatismo. O Estado tem o monopólio do território inteiro, né? E ele supostamente tem a maior arma. Ele pode usar toda a sua força contra o indivíduo. Só que a força estatal você aceita. Aceita por quê? Legitimada pelo quê? Você assinou algum contrato com o Estado? Não. Você solicitou os serviços estatais ou foi obrigado a pagar por eles? Foi obrigado. Então eu não entendo por que você é conivente com a máfia estatal e tem medo aí de milícias armadas, né, no ambiente anarcocapitalista. Sendo que o Estado impede que você se defenda. Hoje, por exemplo, o Estado brasileiro, você não pode portar uma arma na rua, tem uma extrema dificuldade para conseguir esse porte. Se conseguir, é praticamente 100% de chance de não conseguir. E aí, como que você vai se defender? Agora está tendo uma onda de violência em São Paulo. E aí? Cadê o seu Estado, Yuri? Eu sei que você fez uma ressalva sobre o Estado brasileiro, mas eu vou ter que esperar até quando? Eu tenho 36 anos, mais 36, depois... eu estou morto. E o que adiantou? Aí você fala, você pode se mudar para o Canadá. Canadá, eu também vou ter problemas. Por mais que você elogie o Canadá e esteja satisfeito, quem diz que eu estarei satisfeito? O seu nível de satisfação não implica que as pessoas tenham o mesmo nível de satisfação que você. E você não pode... inclusive o seu nível de ambição sobre o que você quer. As pessoas pensam diferente. Então você não pode adotar um pensamento coletivista e achar que todo mundo vai pensar exatamente como você pensa. Aí você fala que não existe propriedade privada no anarcocapitalismo, o que é uma grande mentira. Eu já mostrei que a propriedade privada é a base do capitalismo. O que é o anarcocapitalismo? Na verdade, é você tirar o que não funciona, que é o Estado, e manter o que funciona, o capitalismo, né? Só que é engraçado que você citou vídeos do Leandro que defendem uma verdadeira utopia, que a economia baseada em recursos, isso aí é socialismo, né, com um nome bonitinho. Veja o exemplo da ex-União Soviética, fracassou total. Toda vez que você centraliza o planejamento da economia, né, e não interessa se vai falar que são robôs que vão produzir, né, inclusive eles nem demonstram como isso será feito, mas de qualquer forma, que os recursos vão ser controlados de forma central e distribuídos, você está falando de socialismo. Inclusive tem um vídeo aqui exatamente criticando esse movimento Zeitgeist que eu divulguei no Facebook, quem quiser pode assistir. Aí você falou que se alguém roubar sua casa vai ser acidente de percurso. Quer dizer então que o Estado te promete segurança, ele rouba do seu bolso, ou seja, enfia a goela abaixo, e quando você é roubado você ainda justifica dizendo que é um acidente de percurso? Errado. Agora, se você comprar um produto, né, alguma coisa, um carro, ou o que seja, e tiver com problema, você vai ser rigoroso, vai cobrar.
que aquele produto seja, né, trocado, ou que seja, ou que funcione, um serviço que esteja funcionando. Por que o Estado você é tão conivente? Tem algo errado aí. No anarcocapitalismo, cada região poderia ter as suas regras. Inclusive, se uma determinada região quisesse adotar os serviços, por exemplo, de um tribunal privado, que seja uma polícia privada, ela poderia. Então, não vejo problema nenhum. Não existe nenhum serviço estatal que o mercado não possa cumprir. Inclusive, o Estado é tão incompetente que ele recorre ao mercado o tempo todo para executar seus serviços. Então, não faz sentido você defender aquilo que não é capaz nem sequer de prover o que ele promete. Depois você fala do princípio da não agressão. É ilegítimo agredir não agressores. Na verdade, esse princípio pode ser traduzido: você tem direito de se defender, caso seja agredido. Agora, vê se você tem esse direito hoje, né? E aquela história daquele cara que armou armadilha em casa e matou o bandido porque ele tinha sido assaltado 9 vezes. Está sendo processado. E a idosa que matou o bandido que entrou na casa dela também está sendo processada. Aí você vai dizer: ah, no Canadá não tem isso. Bom, o Canadá é um país com a área maior que o Brasil e uma população muito menor, 35 milhões de habitantes. Coloca 200 milhões de habitantes, 300, 1 bilhão de habitantes aí, vê se o Estado canadense aguenta. Aí é o que eu quero ver. Aí você ironiza dizendo que alguém vai falar para Elias Maluco, né, que ele não pode agredir não agressores. Ora, o Elias Maluco matou, né, o Tim Lopes, né, e tantos outros traficantes aí matam todos os dias. E aí, cadê o seu Estado? Eu estou esperando, só que eu vou esperar até quando? Nem os Estados Unidos não conseguem combater o tráfico, que é a guerra mais inútil que existe. E aí? Até quando? Até quando a gente vai ter que sustentar essa lambança? No anarcocapitalismo, as drogas poderiam ser comercializadas, a gente não teria essa guerra inútil das drogas. Então a gente nem sequer teria a figura do Elias Maluco, porque ele seria simplesmente esmagado pela concorrência. Aí você fala sobre todos terem as mesmas oportunidades. Isso nunca vai existir. Tá? É justamente o estatismo que diz isso, não o anarcocapitalismo. É o estatismo que incentiva essa ilusão. E não, eu não vou ter a mesma oportunidade que um filho do Ike Batista ou o pobrezinho lá da favela. Cada um vai iniciar numa condição diferente. E é assim que é. Não adianta falar que... então quer dizer que para combater a injustiça social, segundo você, né, vamos fazer justiça social, então a gente vai roubar de todo mundo para corrigir isso. Bom, então quer dizer que você quer combater uma injustiça com outra injustiça, que é o roubo, que é o pagamento de imposto? Não entendo essa lógica. Daí você fala que não olha somente para o seu próprio umbigo. Então tá. Bom, você está aí na sua casa no Canadá, né? Deve ser bastante espaçosa. Então vamos enviar alguns brasileiros aí para morar com você e reduzir a desigualdade social, que tal? Aí não pode, né? Depois você fala o seguinte, que o Estado permite que você faça a merda que você quiser com o seu corpo. Errado, né? Hoje você não pode usar drogas. Hoje você não pode, por exemplo, vender seu sangue, vender seus órgãos. Né? Ou seja, você não pode fazer aborto. Então, cadê o seu Estado aí que permite fazer o que você quiser com o seu corpo? Eu não vejo. Aí você fala que o certo é trocarmos os políticos. Ora, a gente já está fazendo isso há muito tempo. Não vai adiantar nada. Você vai trocar um socialista por outro socialista e assim vai. Tá? A única ressalva que eu faria é se fosse um libertário. Aí sim, né, estaria no caminho certo para reduzir o Estado. Que isso, pelo jeito, no final do vídeo você concorda. Mas socialista, no lugar de socialista, é trocar 6 por meia dúzia. Não adianta. A estrutura, né, todas as instituições são um problema, não as pessoas. E a corrupção, por exemplo, existe porque o sistema permite. Então não adianta ficar trocando. E pior, isso revela justamente o ponto fraco do estatismo, que é acreditar que alguém vai ser honesto e não vai se corromper. É para dar risada, né? Isso que é a verdadeira fantasia. Depois você defende a democracia, dizendo que o governo, né, tem que defender os interesses do povo. Só que o governo, na verdade, ele é imediatista, ele tem um mandato só, ele vai tentar fazer tudo para ele
né, se promover o mais rápido possível naquele curto espaço de tempo. Na democracia você vai gerar diversos grupos buscando benefícios. Então, por exemplo, o que você me diz de um estado que aprova, por exemplo, cotas para negros? Eu sei que você é contra. E aí? Vai dizer que esse estado aí é defender os interesses do povo? Tá, e até você provar isso, nós já estamos mortos, né? Ou aprovaram cotas para programação de TV paga. Cadê os interesses do povo? Você pode falar, ah, não, mas eu defendo que o Estado defenda os interesses do povo. É justamente a ideia que tentaram enfiar a goela abaixo aí, e está na Constituição de 88. Só que não funciona. Nem no Canadá funciona. Tem uma notícia, por exemplo, aí que simplesmente queria monitorar todas as conexões de internet. O motivo era para combater a pedofilia, né? Ou simplesmente pegar os dados pessoais sem mandado judicial. E aí? E se o governo decide entrar em guerra com outro país, como é que faz? E se o governo como Lula decide mandar dinheiro para Cuba ou então para a África, como já fez? Em relação à propaganda infantil, eu defendo totalmente, eu discordo da sua opinião. Não há problema nenhum com a propaganda infantil. Inclusive, você está delegando ao Estado o poder de tutelar, né, de cuidar das crianças, coisa que seria a responsabilidade dos pais. Então, cuidado com a sua opinião. Aí você fala do melhor interesse, né, do povo. Mas quem vai decidir isso? Burocratas? Os mesmos que a gente já conhece? Por que os políticos do Canadá são melhores que o Brasil? Não são. É a mesma coisa. E o Estado não sou eu, não é você, não é ninguém. O Estado é uma ficção, é uma fantasia, né, que, no caso, pessoas como você e outros estatistas sustenta. Por isso que ele se mantém, porque o dia que a maioria não der valor a ele, não acreditar e não defender, ele desaba. Inclusive, eu queria dizer que o Estado é uma ideia tão ruim que ela só se mantém com base na força. Força policial, forças armadas, ou seja, então é uma péssima ideia. Se fosse uma boa ideia, não precisaria de força. Você já viu alguma empresa impor goela abaixo um produto? O consumidor é que decide se vai comprar ou não. E finalmente, você disse que paga imposto com gosto. Você disse que tem um parque maravilhoso, uma creche. Bom, quem disse que esse parque, essa creche e o que for que você tem aí é o mínimo, né, que me daria satisfação, né, e me faria dizer o mesmo? Quem disse? E se eu for nesse parque e achar uma grande merda esse parque? Né? E se eu simplesmente falar que eu posso ter um parque muito melhor do que esse que você está aí? E você não mensura o tanto que você está pagando para o que você está recebendo. Você simplesmente aceita. Fato consumado. Mas você não está num ambiente de mercado onde você pode escolher, né, entre vários parques, por exemplo, privados e privilegiar aquele que é melhor. Né, incentivar inclusive a concorrência. Você aceita a solução estatal e fala, essa aqui está boa. Mas não significa que seja boa o suficiente para mim. Então é isso, tem muitas falácias e mitos sendo ditos sobre o anarcocapitalismo. Eu sugiro que vejam o meu vídeo e vejam as referências que eu coloquei na descrição para terem uma ideia exata do que realmente é anarcocapitalismo. E só uma última observação, o mundo inteiro, se você analisar o mundo como um todo, ele já é anarcocapitalista, porque não existe um governo mundial. Existem vários governos. É claro que existe a ONU, claro que existem organizações em nível mundial, mas não existe um governo mundial. Então imagine o mundo como diversas regiões, com a sua estrutura ali administrativa separada, mas sem um governo central mundial. Aí eu pergunto, será que os estatistas eles desejam que seja criado um governo mundial?